Só preparando aqui as... Pode falar agora? Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, né? Só um minuto. Quando a gente faz um estudo, o primeiro a aprender o estudo somos nós, né? Então, é sempre bom quando chamam a gente para fazer algum estudo, porque a gente estuda primeiro, né? Se envolve primeiro e é sempre uma oportunidade de trabalho. Deixa eu fazer aqui. E então, como o nosso irmão já disse, né? Vou falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, e o item 9 e 10, que é a verdadeira propriedade, né? O que nós temos de verdadeiro, de propriedade nossa? O que nós temos? Será que a gente realmente chega a ter uma propriedade? Será que somos donos de alguma coisa? Será que alguma coisa é realmente toda nossa? Ou nós não temos nada, é tudo de Deus? Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso em cima do Evangelho, né? O que o Evangelho nos trouxe e o que a gente acha que ele diz. Mas hoje eu vou começar de uma forma diferente, fazendo primeiro uma reflexão, né? E aí passei aí a reflexão que diz assim: depois de apenas viver desejando colher o que o mundo nos dá, chega um momento, um quase lamento, você vai parar para pensar. Profundo, né? A gente não passa um bom tempo achando que não precisa de nada, principalmente quando a gente é jovem, a gente não se acha indestrutível, que a gente sabe tudo, que a gente vai vencer tudo, que a gente é invencível, que nada nos atinge e, mais ainda, a gente não acha que a gente vai mudar o mundo? Vocês lembram? Vamos voltar lá no tempo. A gente não achava que a gente ia mudar o mundo? A gente tinha essa impressão. A gente olhava para os nossos pais, para o jeito deles serem, o jeito deles conduzirem a vida dentro das possibilidades deles, e o que a gente pensava? Nossa, eu vou ser totalmente diferente. Deus me livre, meu pai isso, minha mãe aquilo. As meninas tinham birra com as mães, né? E os meninos provavelmente birra com os pais. Eu estou vendo lá o meu passado. Eu tinha birra com os dois, tá? Eu era birrenta de todos os jeitos, né? Aí a gente sempre olhava assim a minha mãe, nossa, como ela é boba. Eu não vou ser assim, eu vou ser diferente. E o meu pai, nossa, isso aqui. E aí o tempo passa, a gente vê que a gente não é tão diferente assim deles. A gente é muito diferente deles. É o crescer da vida, não é? Todo mundo passa por etapas. E a gente achava que não iria passar pelas etapas dos nossos pais, que ia ser tudo diferente. Não é nada. Até mesmo quando a gente conquista coisas materiais, a gente vê que existem dores, existem comportamentos que nós temos iguais a eles, que eles tinham, dores que eles tinham, que nós vemos que nós também temos, adquirimos ou não conseguimos tratar, enfim. Então, depois que a gente passa um tempo achando que a gente é o máximo, aí chega um momento que a gente, num quase lamento. Quando seria esse quase lamento? Quando a gente vê assim, caramba, já estou com mais de 20, bota mais para ir para frente, né? 50, 60, e eu ainda não fiz, né? Não me dei conta, não tive o despertar espiritual. Eu não despertei espiritualmente. Aí a gente começa a começar a correr atrás. Felizes daqueles que assim, na adolescência já buscam a espiritualidade. Não estamos falando só na doutrina, não. Estamos falando em qualquer religião, porque toda religião é boa, no meu entender, né? Tem aquelas que eu me ajusto mais e o outro se ajusta mais na outra, mas todas nos levam a querer o quê? Nos religar com Deus. Então, todas elas são boas para a gente estar buscando. Tem um interpretar diferente do meu, não interessa, mas a pessoa está buscando, dentro daquele entendimento, se ligar com Deus. Então, todas as religiões
no meu entender, são muito boas. Ai de nós que não as tivéssemos, né? Se ainda com a religião, a gente tem assim, às vezes no bairro, várias garagens com igrejazinhas, né? Tanta igreja, quase todas as ruas tem uma igrejazinha, quase todo bairro tem 2, 3 igrejas de variados. Então, imagina se nós não tivéssemos esses consolos por aí. Então, vem essa intuição, a gente para pensar. Aí eu fiquei pensando, será que nós realmente paramos para pensar sozinhos? Ou tivemos assim uma ajudinha daquele que, desde que a gente planejou a nossa reencarnação, falou, eu vou contigo, vai lá que eu vou contigo. Você não vai me ver, mas você vai me sentir. De vez em quando você vai estar fazendo alguma coisa que você vai sentir que não era bem aquilo que você devia fazer. Aí sou eu falando, não vai. Mas aí, quando a gente é jovem, quando ouve não, aí o que a gente faz, não é assim, não? O jovem é assim, se você falar, não faz, pronto, é aquilo que ele vai fazer. Aí, eu adquiri uma técnica com os meus filhos, que é o contrário. O que eu queria que eles não fizessem, eu falava, vai lá e faz, porque eu sabia que eles não iam fazer. O que eu queria, aí eu fazia tudo ao contrário. Para eles, porque a gente é assim, é de ser do contra. E nós, claro, o nosso anjo guardião fala, não, por ali, aí a gente vai por aqui, não é? É por ali. Mas depois de algum tempo de dar murro em ponta de faca, bater a cabeça, aí a gente começa a ter essa intuição, num quase lamento, a gente começa a parar para pensar, peraí, toda vez que eu ouvi essa vozinha dizendo, não vai, eu fui, eu me dei mal, então eu vou começar a prestar um pouco mais de atenção, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vai perguntar se o que fez, vai perceber que não fez muita coisa além de gastar. Gastar, a gente gastou muito. O que eu fiz? Nada. Que horror! E agora? Como é que eu faço, né? Mas tem que ter coragem para isso. Você tem intuição. Se perceber e conseguir dizer para você mesmo, olha, você ainda não fez muita coisa não, vamos embora, vamos acelerar? Tem que ter coragem para fazer isso? Tem. Mas gastar o quê? Todo este tempo que temos na vida para nos melhorar. O que é a nossa encarnação? Esse tempo de vida que nós temos, se não o tempo para a gente se melhorar. E a gente ter coragem de dizer assim, nossa, eu desperdicei bastante tempo, hein? Desperdicei bastantes oportunidades. É quando a gente já tem filhos e aí a gente fala assim, minha mãe tinha razão, né? Quando aquilo que a gente batia de frente com a mãe, aí a gente vê o filho fazendo com a gente fala assim, eu fiz isso com a minha mãe e ela tinha toda a razão, né? Aí a gente ter coragem de ver isso e ver que desperdiçou. E aí a gente, olha, quando esta noite passar e você tiver medo de ver o sol nascer, quando é que a gente tem medo de ver o sol nascer? Quando a gente entra no processo de culpa. Mas esse não é o objetivo. Nós não temos que entrar no processo de culpa. Nós temos que ver que desperdiçamos, já fomos corajosos em admitir, desperdicei, e em vez de entrar em processo de culpa, a gente tem que entrar em ação. Mas quase sempre a gente entra no processo de culpa e remorso. E aí o que isso faz com a gente, né? A gente fica com medo até... Existem algumas pessoas que entram em depressão e não conseguem nem ver, abrir janela. Já viram aquelas pessoas que não gostam nem de abrir janela? Que culpa que ela carrega? O que será que ela teve coragem de dar uma olhadinha, assim, na própria alma? O que ela viu que fez ela se fechar? O que ela achou de tão pavoroso assim, né? A culpa. E o que... Aí diz assim, abra a janela da vida para secar feridas de todo o teu ser. Ou seja, você tem que ter atitude. Nada de culpa, nada de remorso. Abre a janela e diz assim, tá, foi. E agora? O que eu posso fazer? E veja que o Cristo esteve esperando você. Olha o consolo. Interessa, o Cristo, o governador do planeta, espera por mim até hoje. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou me fechar na culpa? Por quê? Não é culpa, é atitude, né?
Sempre é tempo de um novo começo. Nossa, mas hoje eu já estou com ponto 6 ponto não sei quanto, 5 ponto não sei, assim que a gente fala agora a nossa idade, não é? E aí não dá mais tempo. Não dá mais tempo? Dá ou não dá? Sempre é tempo de um novo começo? O segredo, qual é o segredo? É nunca parar. É um esforço contínuo. A partir do momento que você despertou, você tem que tomar a atitude de não parar. Todos os dias um passinho. Também não adianta você dizer assim, nossa, como eu desperdicei tempo, agora eu quero dar um salto quântico. A gente consegue? Quando a gente tenta queimar etapas, o que acontece? A gente vai lá na frente e depois tem que voltar, porque a gente se sente meio charlatão. Eu não estou sendo eu mesmo. Eu estou vivendo um personagem. Eu não melhorei. Criei um personagem, estou tentando viver esse personagem e passar esse personagem, essa imagem de personagem para os outros. Isso fica um peso muito grande dentro da gente e a gente não consegue se resolver. É pior, é muito pesado. É um passo de cada vez, é uma coisa de cada vez. E aí você fica mais leve para conseguir fazer tudo o que você quer. Ah, mas é tanta coisa, não interessa, começa com essa aqui. Depois vai para outra, mas essa aqui ainda não resolvi, então resolve essa. Essa aqui está muito difícil, então vê uma outra que esteja mais fácil, depois você volta para essa que está mais difícil. O que não pode é parar. Esforço continuado em se buscar, não é para o outro, é para nós. A gente veio aqui para melhorar quem? O mundo? O meu parceiro? A minha mãe? O meu pai? Qual a única pessoa que eu tenho realmente poder para mudar? Só nós, não é isso? Depois da noite vem o quê? Esperança. Depois da tormenta vem o quê? A bonança. E assim a gente vai, no zigue-zaguear entre decadência e elegância, como diz o Jorge Versilo, né? E a gente segue, não é isso? Não pode parar. Caiu, levanta, bate o joelho, né? Poeira do joelho e segue em frente. E vai despontar e brilhar. Olha, não é? O que a gente vai fazer depois que a gente se cuidar, se olhar, se cuidar? A gente vai o quê? Brilhar. A gente vai despontar. Nós todos aqui, eu não tenho medo em dizer que nós todos aqui já brilhamos a nossa luz. Não tenho medo de dizer isso. E nem tenho medo de aceitar isso. Nós já estamos brilhando a nossa luz? Estamos. Como disse a palestrante de quinta-feira lá na nossa casa, essa é a nossa melhor encarnação. Então, a gente já vem fazendo essa nossa luzinha brilhar, brilhar, brilhar há milênios, não é? Há quantas encarnações nós estamos? E cada uma a gente faz brilhar um pouquinho. Cada uma a gente faz brilhar um pouquinho. E agora a gente está brilhando um pocão. Estamos ou não estamos? Acreditem. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, como a gente vai fazer a gente crescer? Não é isso? Vamos reluzir e transformar o suplício em seu escalão. Aquilo que nos parece suplício, na verdade, é aquele ferrãozinho para fazer a gente andar. Não sei se vocês já viram na fazenda, o boi, quando ele empaca, tem um negocinho que aí ele anda. E às vezes a gente precisa disso, porque a gente não consegue andar, né? Por conta própria, por vontade própria, porque a gente tem vontade fraca. A gente precisa trabalhar, melhorar, fortalecer a nossa vontade. Vai ver que a vida, no fundo, é um caminho de evolução. Quando a gente chegar e ver que a vida, no fundo, é um caminho de evolução, a gente aprendeu. Não é um aprendizado? É evolução. Cair é só para aprender a levantar de forma diferente. Se eu cair várias vezes, eu vou ter a experiência de saber como levantar de várias formas. Quando a gente fala cair, a gente imagina a gente batendo no chão, caindo, mas tem o cair moral,
tem o cair emocional, não tem as várias quedas que a gente tem? Mas aí, para que isso? Para a gente saber levantar de várias formas. Uma vez aconteceu isso assim comigo, e aí a maneira que eu levantei foi assim. Mas eu poderia ter levantado de outra maneira melhor. Olha que experiência. Se eu vier de novo, eu já sei como resolver e não vou sofrer tanto como eu sofri da outra vez. Lembre-se em seu viver de não esquecer que a sorte é você quem faz. Não fica esperando a sorte. Cada amanhecer, uma chance a mais. Sempre uma chance a mais. Vamos lá? Só vou botar... É uma música, né? Que às vezes as músicas vêm nos trazer ensinamentos que a gente não percebe. A gente canta, mas a gente não vê na letra o que aquilo pode nos trazer de ensinamento, né? E vamos lá. Vou botar aqui para tocar. Vou voltar para que a gente possa... Depois de apenas viver desejando colher o que o mundo nos dá, chega um momento e um quase lamento, você vai parar pra pensar, vai perguntar se o que fez perceber que não fez muita coisa além de gastar todo este tempo que temos na vida pra nos melhorar. Quando essa noite passar e você tiver medo de ver o sol nascer, abra a janela da vida pra secar feridas de todo o seu ser e veja que o Cristo esteve esperando você. Sempre é tempo de um novo começo, o segredo é nunca parar. Depois da noite, esperança, tormenta, bonança, e assim você vai despontar e brilhar, reluzir, transformar o suplício em seu escalão. Vai ver que a vida, no fundo, é um caminho de evolução. Lembre-se em seu viver de não esquecer que a sorte é você quem faz. Cada amanhecer, uma chance a mais. Boa reflexão, bom, né? Para começar, porque a gente vai saber, vai procurar saber de que somos proprietários. Aí a gente tem que fazer assim uma volta atrás, como é que eu estou daqui até aqui? Porque daqui para frente, depois de hoje, a gente vai ter uma outra noção e talvez a gente vá se comportar de forma diferente. Vamos lá. Só tira ali, porque agora só eu posso saber. Não posso, vocês não vão saber, não. Né? Não, essa cola aqui é minha. Tem gente, não tem, gente? Só assim um minutinho. Chega aqui, hoje eu vou falar sobre não sei o quê. Né? Eu não, eu preciso dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se eu já falei isso. Vamos lá, né? Então vamos lá. Agora é minha cola, né? E aí, por que começar com essa reflexão? Porque vamos falar da verdadeira propriedade. Para sermos proprietários, temos que fazer coisas, cumprir requisitos para merecermos a propriedade. Não é assim?
A gente consegue propriedade sem requisitos? Nem que seja o requisito da herança. Mas existe um requisito, senão a gente não consegue nenhuma propriedade. Então a gente tem que ouvir a nossa consciência, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter coragem de ver que desperdiçou tempo ou não. Quem não desperdiçou, que maravilha, né? A gente vai sentir culpa, essa culpa pode nos deixar machucados, com medo, e a gente vai ter que encarar esse medo. A gente vai ter que sarar essas feridas, não tem jeito. Alguém vai fazer por nós? Não. A evolução é individual e eu diria até meio solitária, né? Quando a gente entra dentro de nós mesmos, dá-se uma solidãozinha, mas é uma solidão necessária. Você tem que cessar os barulhos do mundo, as opiniões dos outros, porque é você com você mesmo. E quando você consegue ter essa conexão com o seu anjo guardião e com os espíritos amigos que nos rodeiam, fica bem mais fácil. Quando não dá, a gente vai como pode, né? E aí, vamos sentir culpa, ficaremos machucados, teremos que ter atitude de nos colocar em ação. E, principalmente, se a gente vir que desperdiçou, o auto-perdão. Alguém consegue caminhar sem se perdoar? Você vai estar sempre se culpando. Você vai estar sempre se punindo. Tem pessoas que se punem? Tem pessoas que se sabotam? Você vê assim, a pessoa tem todas as habilidades, a pessoa tem todas as capacidades, mas ela não avança. Por quê? Alguém impede? Autossabotagem. Quantas vezes a gente tem assim uma coisa que a gente acha importante fazer, a gente fala, amanhã eu faço. Aí passa de amanhã em manhã, a gente vai ver que passou 1 mês, 2 meses, 1 ano. Teve uma brincadeira na Comerge que a gente falou assim, não sei o quê, vamos botar aqui o que a gente promete que vai fazer nesse ano que vai começar, estamos começando, e na outra Comerge a gente vai ver o que a gente conseguiu cumprir. Eu fiz uma lista tão linda, gente, olha, eu fiz assim, eu vou ser uma maravilha. Eu não cumpri uma. Foi tão terrível. Quando eu cheguei no ano seguinte e a gente foi abrir as intenções e eu vi que eu não cumpri uma. Tinha uma que era meditar. Sair, parar num lugar bonito, sentar. 1 minuto para mim 1 minuto. Eu não consegui fazer isso durante o ano todo. Eu levei uns 5, 6 anos para conseguir me fazer isso. Agora eu já saio, dou e paro. Calma aí, Celeste, tem muita coisa para fazer, mas senta. Olha essa lagoa maravilhosa. Eu moro pertinho da lagoa, lá no Baixo Grande. Olha a lagoa maravilhosa. Olha essa árvore, olha esses passarinhos. Para um pouco, porque você já sai assim, né? Não, fulano, cicrano. Ou quando você não consegue dar conta de tudo, aí você procrastina. Senta. Também não faço nada, vou ver um filme. Não é só esse filme, não. Mais 2, mais 3. Eu e o Marco colocamos um alarme aos domingos, porque teve uma vez que nós ficamos, assim, depois do almoço, até umas 10 horas da noite vendo filme. Isso é um absurdo, gente. E sabe o que era mais absurdo? Era que a gente olhava assim, que filme ruim. Mas vamos ver como é que vai ser. Não é possível que vai ser ruim até o final. Já deu 15 minutos, já deu meia hora e o filme não melhorou. E a gente ficou até as 10 da noite, a gente olhou um para a cara do outro. Isso é pecado. Se existe pecado, isso é pecado que a gente fez conosco. Deixar aquela coisa ruim, às vezes até com violência, e a gente se manter no sofá, só levantar para pegar comida e continuar vendo aquilo que a gente não estava achando bom, isso é pecado. E aí a gente até se permite parar um pouquinho, mas logo desperta, botou despertador, a gente levanta, vamos embora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, nem que seja dar uma volta no bairro, levantar do sofá. E aí temos que ter atitude de partir para a ação. Temos que ter o consolo do Cristo. A gente nunca pode achar que está sozinho. Temos que ter a certeza que o Cristo espera por nós pacientemente.
Despertar para um novo começo. Precisamos, para isso, de esforço continuado. Não adianta. Se você não se obrigar, você não faz. A gente não tem que se obrigar a muita coisa? Por exemplo, amanhã, vou fazer aqui comercial, amanhã lá em Arraial, no Movimento Chico Xavier, a Nete Guimarães vai estar aí fazendo um trabalho. O que nós já arrumamos de desculpa para não ir, antes de dizer vamos, a gente já começa. Primeiro que o carro começou a enguiçar. Enguiçou ontem, no meio do caminho, a gente, opa, chegou em casa, não mexe mais nele, não vamos mais. Sem carro, como é que a gente vai ver a Nete Guimarães? Pelo amor de Deus, né? A gente não pode ir ver porque não tem carro. Olha a desculpa, olha a sabotagem que a gente faz conosco mesmo. Então, temos que ter vontade forte. Saber de fato que cada amanhecer é uma chance de adquirir mais propriedades. Nossa, que choque. Celeste, você quer a propriedade? Eu quero, por que não? Se o mundo me permite, por que eu não posso ter? Eu não posso ser escravo do material e nem mesmo do emocional. Mas se o mundo permite, por que eu não posso usufruir daquilo que o mundo me dá de bom? O que é ruim a gente tem que evitar. Só que a gente faz o contrário, a gente quer usufruir o ruim e o bom a gente deixa um pouquinho mais para lá. Mas quais as propriedades que podemos ter? Até que enfim, né, Celeste? Vamos entrar no Evangelho? Você conversou, vamos lá. Diz o Evangelho, agora é o Evangelho, o item 9 e 10, vou trabalhar em cima deles. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ficou mais fácil, não está mais fácil, gente? Saber do que nós somos proprietários? Somos riquíssimos, não somos? A Luciana lá de Araruama, que fez a palestra lá na nossa casa, ela falou que ela é bilionária, ela é trilionária. Trilionária, porque ela é feliz. Olha que bonito, né? Ela é feliz, ela é contente com o que ela tem, ela está satisfeita com o que ela tem. O que ela não tem, se ela puder adquirir, ela adquire, vai se esforçar. Se não der, também tá bom. Ela falou que é trilionária. Então, o que é que nós podemos... E aqui diz assim, só tem posse plena. O que é posse plena de propriedade? Pleno, eu fui olhar, é aquilo completa, total, que ninguém tira de você. Opa! Então, tem algumas coisas, a gente gosta de ter, não gosta? Então, já estamos mais alegres. Tem coisas que ninguém vai tirar nosso. Quando a gente adquirir, é nosso. E aí, o que a gente tem de propriedade? A gente tem as dores, são nossas? Fomos nós que conquistamos? Nossas dores são nossas propriedades? Ei, comecei com as dores, né? Não, mas vai melhorar. Temos alegrias? São nossas propriedades. Não sei quanto nós temos, se temos muito, se temos pouco, se temos muitas dores ou poucas dores. Mas nós somos propriedades daquilo que a gente conquista. Ou virtudes ou inferioridades. Nós somos proprietários daquilo que nós conquistamos. Remorsos, aprendizado espiritual, já estamos melhorzinhos? Temos. Aprendizado emocional, aprender a não se machucar tanto. Porque a gente só consegue não machucar o outro quando a gente consegue não se machucar. Porque não adianta você ser uma pessoa que se machuca e depois querer consolar o outro. Você não consegue direito porque você se machuca. Como é que você vai saber o que é não machucar o outro? Quando você não se machucar. Quando você tiver carinho com você mesmo e agir para você mesmo, aí você vai ser muito melhor com o outro. Aprendizado emocional, aprendizado intelectual. É importante o aprendizado intelectual? Claro, homem integral. O homem integral é que sabe tudo, né? Nós temos que buscar isso, não é isso? Aprendizado moral, sentimento de amizade, sentimento de inimizade também temos. Não temos um sentimento? Eu não gosto muito de fulano. Não temos isso? Temos. Não podemos esconder de nós mesmos aquilo que nós somos e o que temos. Porque senão como é que a gente vai melhorar?
se a gente não sabe quem é, o que tem e o que não tem? Como é que a gente vai saber o que jogar fora ou o que deixar? Na verdade, não é jogar fora, é tratar, transformar. Porque ninguém vai deixar de ter dores. Os espíritos perfeitos, eles não têm dores lá no seu DNA espiritual? Tem. Eles só não lançam mão daquilo. Eles só não vão buscar o rancor. Eles só vão buscar o que eles têm de melhor. Porque você não é obrigado a usar aquilo que você não quer usar. A gente só usa aquilo que a gente tem e quer usar. Você vai no guarda-roupa. Hoje eu não quero usar essa blusa, você é obrigado a usar? Não, a blusa fica lá, você usa outra. Então, no nosso DNA espiritual, nós temos todas essas experiências. Depende de nós qual a experiência que a gente vai buscar para usar, para botar. E isso não estamos falando só no plano espiritual, nós estamos falando também aqui, não é isso? Doenças, a gente tem doenças? Tem curas? Temos as curas, aliás, as curas estão aonde? As doenças estão aonde? Em nós. E as curas estão aonde? Em nós. Basta a gente buscar a cura e não a doença, não é isso? Ansiedade, depressão, coragem, medo, ânimo, desânimo, entusiasmo, inveja, rancor, desejo de vingança. Ou seja, tudo que é da alma. Tudo de bom e tudo de ruim. É o que nós temos. Podemos levar os nossos objetos materiais? Não. Mas tudo isso que nós falamos aqui, que tem muito mais coisas, né? Nós podemos levar para o plano espiritual? Vamos levar. É como quando a gente está infeliz e a gente acha que se mudar de cidade a gente vai ficar feliz. Nossa, aquela cidade é linda, o povo é educado, lá não tem lixo, lá não tem briga, aquele país é lindo, aquela cidade é linda, então eu vou me mudar para lá. Se eu não estiver bem comigo, eu vou ficar feliz só porque a cidade é linda? Eu posso estar num lugar feio, horroroso e estar feliz? E eu posso estar no lugar mais lindo do mundo e estar infeliz? Então, o que a gente vai levar é o que a gente adquiriu de propriedades, boas ou ruins. E onde nós formos, elas vão conosco, as nossas verdadeiras propriedades. Vamos para Júpiter, que o Júpiter lindo, maravilhoso. Se nós não nos tratarmos aqui, no jeito que eu estou, rebeldinha com pai e mãe e com o mundo todo, eu vou chegar em Júpiter, eu vou ficar lindinha, maravilhosa? Eu vou atrapalhar a sociedade lá, não posso ir para lá, não. Porque eu vou atrapalhar, não é fato, eu vou atrapalhar. Podemos levar nossos amigos, amores? Não podemos. Mas quando chegamos aqui, nos são dados objetos e pessoas? São. Todo mundo tem alguém, né? Todo mundo tem. Por mais pobre que seja, tem algum lugar, um objeto material para ficar. Sim, nós temos, mas não é para levarmos, é só para nós usufruirmos, não é isso? E administrar. A gente tem os bens aqui para a gente administrar. A gente tem o livre-arbítrio de usar o bom ou o mal. E tudo que nos dão de material é para a gente usufruir e administrar. Então, se eu tenho a possibilidade de ter um carro com mais tecnologia, mais legal, eu tenho que me proibir de ter? Por que eu não posso ter? O universo não é rico? O universo é pobre? Quem inventou a pobreza? Né? O universo é rico, mas... Então, eu tenho essa possibilidade de ter, eu posso ter? Porque, olha só, quando você compra um carro com essa tecnologia toda, quantos empregos você está dando? Vamos pensar, não é sério? Quantas pessoas estão empregadas em volta de um carro? Pneus, parafusos, roda, o câmbio, não sei o quê, a multimídia. Olha quantos profissionais para cada peça desse carro. É ou não é? Então, a gente pode usufruir e administrar. O que nós não podemos é nos tornar escravos disso
e querer só para nós. O grande problema nosso é o quê? É o egoísmo. Porque se eu tenho esse carro, mas eu uso esse carro para dar carona, eu uso esse carro para levar alguém para o médico, não estou sendo útil? Eu adquiri porque eu consegui, porque eu tenho mais habilidade em lidar com os bens materiais e consigo acumular riqueza material. Se essa riqueza material beneficia outras pessoas, tem eu esqueci o nome dele, que diz assim: não é pecado ser rico e nem é virtude ser pobre. O problema é como a gente age quando é pobre e como a gente age quando é rico. Tá certo? Alguém pode tirar o que nós carregamos na alma? Ninguém. Gente, nem Deus tira. O que é nosso, segundo o Evangelho ali, é nosso. O que a gente consegue carregar na alma é nosso. E tanto que somos nós que administramos e melhoramos e lançamos mão de usar ou não. Ninguém nos tira ou dá as virtudes. Eu posso ficar amiguinha dela e ela me dá as virtudes que eu preciso? Não. Ela pode me ajudar a falar o quanto quiser. Se eu não quiser, eu não adquiro as virtudes, por mais que ela fale aqui no meu ouvido. Eu faço uma barreira. Agora, quando eu quero, eu começo a caminhar e aí sim, eu consigo conquistar as virtudes que são as nossas verdadeiras propriedades e as inferioridades que também são as nossas verdadeiras propriedades. Então já ficou, acabou a palestra. Quais são as verdadeiras propriedades? As nossas virtudes e as nossas inferioridades. Elas são tão nossas que nós as carregamos aonde quer que a gente vá. Vamos pegar um foguete e vamos lá no lugar mais longe do universo. Sumiu a minha inferioridade? Não. Sumiu a minha virtude? Não. Aonde eu for, eu serei do jeito que eu estou agora, no meu melhor da minha encarnação. Vamos lá, que esse relógio está no momento 2, né? Velocidade 2. Podemos voltar ao plano espiritual mais ricos que aqui chegamos? Com certeza. Ricos de quê? Coisas boas e, né? Depende de qual riqueza que nós queremos ter. Diz o Evangelho, depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará sua posição futura. Isso está no Evangelho. Ou seja, depende de nós chegarmos ao plano espiritual mais ricos do que aqui chegamos. Mas nós estamos bem, não estamos? Eu acho que estamos. Acho que a gente vai chegar lá um pouquinho melhor. Pode ser que a gente chegue lá e digam assim, você saiu daqui com 10, voltou... Vamos para a parábola dos talentos. Você saiu daqui com 5, está trazendo 10. Muito bom, servo fiel. Mas olha, você teve 60 anos, 80 anos, 90 anos, só conseguiu mais 5. Vamos ver onde você teve oportunidade de, em vez de 5, trazer 20, 30. É mesmo, né? Mas a gente vai se abater por isso? Não. Se eu não conseguir, se eu perdi tempo daqui para trás, daqui para frente, eu vou tentar fazer o meu melhor. Porque se a gente chegar no plano espiritual com culpa, a gente vai ficar aqueles na maca, né? Se batendo e os outros segurando, dando passe. Se a gente chegar consciente das riquezas que nós temos, das nossas possibilidades, a gente pode chegar no plano espiritual, despertar daquele sono e falar assim, não precisa passar a telinha, igual vocês passaram para o André Luiz, não, tá? Eu já sei, eu já tenho mais ou menos uma intuição, o que eu tenho que fazer? Eu quero começar a trabalhar agora. Podemos fazer isso ao chegar ao plano espiritual? Em vez de falar, nossa, eu deixei de fazer isso? Deixei mesmo, então o que eu posso fazer agora no plano espiritual para compensar? Porque no plano espiritual a gente pode trabalhar também, a gente pode adquirir propriedades no plano espiritual e voltar mais rico para o plano material. Ou seja, essa ida e vinda, a gente pode adquirir mais propriedades e ficar mais rico. A gente fala rico, eu mesmo quando falo rico, parece que bate assim, dá assim um medo, nossa.
Não há problema na riqueza. A gente parece ter medo de ser rico, vergonha, culpa em ser rico. Não. A minha riqueza que eu conquistei, eu conquistei. Se foi conquistada com um trabalho honesto, tá tranquilo, gente. Ah, foi herança, você não trabalhou, mas a lei não diz que você pode ter herança. Tá tranquilo também. O problema é o que você faz com isso. Então, acabou a palestra, né? Quais são as nossas verdadeiras? Mas aí tem mais um pedacinho do Evangelho. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. Isso é o Evangelho falando para alguém que chegou e falou lá, olha só, mas se vocês têm ideia do quanto eu dava de mensalidade pro Centro Espírita, pro Luz e Esperança, pro Fonte de Luz, olha, aquele pessoal não parava de pedir. Tem como colaborar para o almoço? Tem como colaborar que a Luz, no grupo lá da minha casa, estava lá, gente, a despesa deu tanto. Sabe quanto nós temos em conta? E vence amanhã. Sabe? Aí a gente vai chegar lá no plano espiritual e falar assim, você sabe quanto eu tirava por mês? Eu já paguei. Não, olha só. Eles vão falar assim lá no plano espiritual, aqui se paga com as qualidades da alma. O que você deu lá de material, está dado. És rico dessas qualidades? As qualidades da alma, estás rico? Ser bem-vindo. E vai para os lugares de primeira categoria. A gente está no Evangelho. Eu falei, meu Deus. Onde te esperam todas as venturas? És pobre das qualidades da alma? Vai para o último lugar, vai lá para trás. Desculpa aí o povo que está lá atrás. Vai para lá, vai para a última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. A gente diz que o plano material é uma cópia mal feita do plano espiritual. Então, lá, da mesma forma que a gente faz aqui, quem tem mais haveres, consegue uma casa melhor, e por que não? Quem tem menos haveres, uma casa menorzinha, mais ajeitadinha, um carro melhor, anda a pé, anda de Uber, dá o seu jeito, dá os seus pulos, não é isso? E isso está aqui no Evangelho. Se tens poucos haveres espirituais, vai lá para trás. Quando a gente viu no livro do André Luiz, eu achei essa coisa, me fixou bastante, Nosso Lar, né? Em que aquela senhora que acolheu o André Luiz, o marido dela adquiriu riquezas espirituais e ele tinha uma casa, onde a família ia chegando e ia se acolhendo ali até o André Luiz, os amigos, né? Quem não tinha isso, existia tipo um albergue, onde as roupas, né, os vestimentas eram menos, né? O tecido menos... tecido inferior, tecido superior, né? E isso está lá no nosso lar, é que a gente passa o olho assim e não se percebe, está no nosso lar. Então a gente precisa adquirir, daqui para frente a gente vai buscar ser rico? Rico do material? Por que não? Mas vamos buscar ser rico do espiritual? Do emocional, a gente tem que cuidar do nosso emocional, a gente carrega muita culpa. Isso trava a gente, larga a culpa. Culpa ficou para lá, daqui para frente. Hoje, a partir de hoje. Vamos ser ricos a partir de hoje. É igual quando eu evangelizava, e aí as crianças ficavam com vergonha. Eu falava assim, olha, eu estou sabendo que tem gente com vergonha de falar, pegava um cestinho, bota a vergonha aqui dentro. Parecia que funcionava. Depois você pega a sua vergonha, se quiser, senão pode deixar aqui dentro. Então, os bens da alma são virtudes, são as propriedades plenas do espírito. Plenas significa que ninguém vai tirar de nós. Agora, os bens materiais, eles pertencem a Deus. Então, o que nós somos? Usufrutuários e administradores. Nós temos o dever de administrar bem os bens que Deus nos dá. Então, se eu ganho uma herança, quem permitiu que eu ganhasse essa herança? Deus. E aí eu vou ser um mau administrador? Lembram das parábolas? Eu vou ganhar esses 5 talentos e eu vou administrar mal? Vou ser um servo infiel. Tá certo?
Vamos então, está acabando ali. Sendo que para ser um bom administrador dos bens e riquezas de Deus, o homem precisa usar a inteligência e se esforçar. Sem esforço, sem vontade, sem usar a inteligência, você não será um bom administrador. Por isso que a doutrina fala, instruí-vos e amai-vos. Não é isso? Porque sem instrução, sem inteligência, a gente não chega lá. O último itemzinho do Evangelho, eu copiei exatamente do jeito que está. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Precisa da inteligência. Deus recompensará no curso da existência atual, se você for um bom administrador, nessa existência mesmo, é o Evangelho, tá? Nessa existência mesmo você pode ser recompensado. Porque ninguém demite um bom administrador. E se você é bom administrador nessa encarnação, na próxima Deus te dá outra administração para você. Se você é um péssimo administrador nessa encarnação, Deus vai te confiar uma administração na próxima encarnação? Vai para os últimos lugares, vamos ver como é que você vai se comportar. Deus recompensará no curso da existência atual os esforços, a coragem e a perseverança. Evangelho. E o trabalho é uma das leis universais. Não adianta. A gente, às vezes, quer poupar os nossos filhos do trabalho, do sofrimento. Mas é lei universal, eles precisam trabalhar para crescer. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, lei da conservação, lei da destruição. Quando eu estudei isso, lei da destruição, às vezes você precisa desfazer para fazer, né? Lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e lei da justiça, amor e caridade. São as leis do universo. Eu estou vendo que tinha muita coisa, mas vamos lá. Não vai dar tempo. Mas acho que a gente já percebeu quais são as nossas verdadeiras. Na verdade, 2 frasezinhas falaria da verdadeira propriedade, não é isso? Agora eu gostaria de colocar ali, tem como tirar? Porque ali a gente refletiu. E vamos refletir mais um pouquinho agora? Como é que a gente pode adquirir essas propriedades? Porque aí a gente refletiu, viu que perdeu tempo, que desperdiçou, que é um novo recomeço. Mas como a gente vai, então, a partir de hoje, buscar essas verdadeiras propriedades e se tornar rico, né? Olha só, chamando os outros com alegria. Vem amigo, vem dançar. Para você dançar, você tem que estar alegre, não tem? Né? Nessa ciranda é uma dança de roda, né? Me faço lar, eu me faço um lar para te receber, para que você se sinta acolhido. O lar não é um lugar de acolhimento? Então, me faço amor a te envolver. Então, vamos convidar o outro, vem comigo, vamos adquirir riquezas, propriedades com alegria. Olha as constelações do céu, tá? Mas aí, isso. Dance, balance, dançar. A gente tem dançado? A gente tem cantado? Né? Perceba a luz a te banhar, a luz que vem de Jesus, gente. Dance, balance, perceba o quanto você pode iluminar com a sua alegria. Vem comigo, vem dançar. Nessa ciranda, você se faça lar. Eu vou me fazer lar e de vez em quando eu preciso que você se faça lar para me acolher, porque nem sempre eu vou estar bem, né? Se faça amor me guiar. Tem horas que eu preciso guiar o outro e tem horas que eu preciso que o outro me guie. A gente tem mania de ver as pessoas bem resolvidas que fazem... A gente não dá nem atenção, né? Não, ele é bem resolvido, ele já tem isso, tem aquilo. E às vezes a gente não sabe a dor que aquela pessoa que está fazendo tudo está carregando. Às vezes a gente precisa se fazer lar para guiar o outro com amor. Então, guiar com amor, o próximo que caminha com você, vamos lá, dance, balance, seja candeia, perceba o quanto você pode iluminar. Então, vamos tentar fazer isso com as pessoas
E vamos encerrar aqui, que quem me conhece sabe que eu gosto de música, eu gosto de trabalhar os assuntos com música. Eu tenho esse. Marco não gosta não, mais música? Eu falo, mais música. Vai botar outra música? Vou. Então vamos lá, só para encerrar, tá? Nessa ciranda me faço amor a te envolver. Olhe as constelações no céu e veja o cruzeiro na irradiância. Balance, perceba a luz ativa. Dance, balance, perceba o quanto pode vem comigo, vem dançar nessa ciranda, se faça lá, se faça amor a guiar o próximo que caminha com você, para que juntos possam crescer. Dance, balance, perceba a luz ativa. Seja um dia, perceba o quanto pode Vamos ser ricos? Vamos. Bora, né, gente? É isso. Muito obrigada, tá? Que Jesus nos abençoe.